for the moments where I'm still in your presence. All the noise dies down. Lord, speak to me now. You have all my attention. I will linger and listen. I can't miss a thing. Lord, I know my heart wants more of you. My heart wants something new, so I surrender all. Chegou um momento onde nós compartilhamos uma palavra, e esta é a última palavra do mês de março. Ela encerra uma série de palavras que estamos falando sobre famílias fortes. A tua família é uma família forte ou é uma família fraca? Família que flui vida ou é uma família que flui podridão, morte? São pessoas fortes, mas verdadeiras. Ou nós somos uma coisa, ou nós somos outra. Durante esse mês todo de março, nós estivemos compartilhando palavras. Pode deixar mais escuro aqui a luz para a gente poder enxergar? Estivemos compartilhando palavras aqui, onde a primeira palavra foi sobre o fundamento. Onde você está fundamentando a tua casa, a tua família? Sobre que alicerce você constrói? Famílias fortes constroem sobre a palavra de Deus. A segunda palavra, nós falamos que famílias fortes edificam com palavras. Existem palavras que matam, destroem, mas existem palavras que trazem vida. De que maneira você constrói, edifica a sua casa? Falamos também que famílias fortes perdoam. Há perdão. Também falamos sobre famílias fortes vivem em ordem, se organizar, botar a casa em ordem. Nesta semana que nós tivemos os cafés de homens e mulheres, nós reforçamos todas essas verdades. E no café dos homens nós tivemos um momento muito, mas muito precioso de café, de comunhão, de compartilhamento de vida, e nós falamos muito sobre esta ordem. E a ordem da tua casa começa com você, homem. Foi precioso. Você que não esteve aqui, olha para a pessoa do teu lado e diga: você perdeu. Não perca a próxima. Cada coisa que você não vem, você perde. Porque são palavras, momentos preciosos, preparados com muito amor e muito carinho, para receber vocês aqui com um café e com uma palavra que edifica as vidas. Então, não falte. E hoje nós vamos falar que famílias fortes servem ao Senhor. Tudo isso porque nós temos que olhar como família, como um legado do céu. É um legado que Deus deixou para mim e Deus deixou para você. Então, se você estiver com a Bíblia aí, mas se não estiver, nós vamos projetar para você. Você pode abrir ali no começo da Bíblia, no livro de Josué, no capítulo 24, no versículo 15. Pode colocar meu tempo lá, por favor, lá na tela, não me perder, não me empolgar. Todo mundo achou, Josué? Quem achou, diz achei. Quem não achou, diz espera. Quem diz espera? Josué capítulo 24, versículo 15. Aqui Josué, como eu disse em alguns momentos dessa série, ele está falando para o povo que está caminhando com ele, que também saiu de um lugar de escravidão para um lugar de libertação, onde Deus queria levar o povo, e Ele quer levar eu e você, uma terra que mana leite e mel. Neste lugar, Ele está com algumas pessoas que têm dúvidas de quem eles vão seguir, de quem eles vão servir. Eles entram numa terra cheia de estranhos, que adoram um monte de deuses, que sacrificam alguns filhos para esses deuses e fazem tantas coisas erradas. E neste lugar, Josué chega e fala: se porém não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir: aos deuses que aos seus antepassados serviram antes do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estavam vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao... Aqui há um
posicionamento. Quem é que está se levantando aqui? É o homem ou a mulher? Então, se tiver um homem do seu lado aí, cutuca ele e fala: "Ei, você tem que se levantar primeiro. Ou eu vou ter que me levantar para resolver as coisas?" Já fala para ele, né? Tem coisas que o homem tem que se levantar primeiro. E aqui então, Josué, no meio de uma multidão, se levanta e mostra um posicionamento. É o que está faltando no mundo. Posicionamento em todas as áreas da vida. Gente, se você não ocupar um determinado lugar, alguém vai ocupar. E eu quero te dizer o seguinte: essa semana eles lançaram aí a camiseta da Seleção Brasileira de Futebol. Quem aí ouviu essa notícia aí? Camisa do Demon, não é? Azul, misericórdia. Queriam botar vermelha. Pro Brasil não tem nada a ver, gente. Nem tem vermelho na nossa bandeira, é horrível. Mas eles misturam tudo. E tinha lá a camisa azul, detestável. O pior não é a camisa azul. O pior é que eles pegam coisas que são parte da sua cultura, da sua identidade, da sua natureza, que Deus colocou também no povo dele. E do nada eles mudam assim um pouquinho para ver se cola, né? Só que hoje em dia eles não fazem mais isso. O símbolo da nossa seleção é um canarinho, amarelinho, por isso que é amarelo. E aí eles pegam o canarinho, colocam dentro de uma gaiola e o canarinho, tipo, entra o demônio dele, essa é a verdade. E aí o canarinho começa a ficar com os olhos vermelhos e começa a cair as peninhas amarelas dele. Quem viu? Quem viu esse trailer? E ele vira um corvo. E ele quebra a gaiola e ele vê um monte de corvos e antigamente o slogan do Brasil era "Joga bonito". Brasil joga bonito. E agora eles tentaram lançar um "Joga sinistro". E botaram os jogadores tudo com cara feia. Nós vamos detonar. Eu já olhei, eu que gosto de futebol, falei: misericórdia, Senhor, eu repreendo em nome de Jesus, abençoa os crentes que estão dentro desse time, para que esse negócio de joga sinistro não venha trazer maldição para a nossa seleção, porque já começa errado. Mas você entende que vem alguém lá e, todo mundo aqui chama o Brasil de vai brasa, vai brasa, vai brasa, vai brasa, aí nós estudamos isso, brasileiro, e colocamos isso na roupa, no meião, tudo mais, tal. Essas pessoas aí de fora tentando mudar algo que Deus estabeleceu. Ninguém no Brasil fala vai brasa. Ninguém. Se você olhar por aí, todo mundo criticando, que vai brasa, de onde que é isso? Sabe, é uma tentativa descarada de mudar uma característica, uma identidade. Gente, só bota aquela amarelinha ali, todo mundo respeita porque tem 5 estrelas. Tudo bem, faz 24 anos que não ganhamos nada. Mas há uma história ali. Sabe, Deus, Ele nos deu uma história. Para o povo que estava aqui com Josué, eles tinham uma história. O Senhor libertou eles. O Senhor tirou eles da escravidão. O Senhor os conduziu eles pelo deserto. E quando eles chegam lá, existem pessoas sutilmente tentando mudar a cultura que Deus colocou para a família, a cultura que Deus colocou para os relacionamentos. Você entende que nós vivemos este mundo que já não tenta mais sutilmente mudar aquilo que Deus fez, a maneira que Deus fez a família para ser. Eles simplesmente vêm e dizem que está tudo bem, e mudam do nada e quer que você engula. E se alguém não se levanta para dizer: ei, não, eu e a minha casa vamos servir ao Senhor, nada de vai brasa aqui, vai brasa no capeta, no fim dos tempos. Você entende que precisa ter um posicionamento das coisas? Gente, quantas coisas preciosas nós compartilhamos neste mês de março sobre família. Será que você praticou os desafios semanais? Será que você se esforçou para que alguma coisa mude na tua casa? Porque talvez o resultado é o mesmo, porque a maneira de agir é a mesma. Se você quer algo diferente, já dizem os sábios, faça algo diferente. Se tem coisa que você está fazendo na vida e está continuando a ter o mesmo resultado, então faça algo diferente para ver se muda. Tenta, experimenta. Tenta fazer algo diferente do que você está fazendo até aqui para ver se aquilo muda. Então, nesta série das famílias fortes em Deus, nós temos que sair daqui crendo
família, a minha família, é um legado que Deus nos deu. E nós temos que cuidar deste legado. Deus nos chamou para nos levantar com lares firmados na rocha, que é a palavra de Deus, onde as palavras que saem da nossa boca curam a nossa família, onde o perdão que eu e você praticamos na nossa casa reconstrói os relacionamentos, onde a ordem, como o Elmo pregou muito bem, restaura. Então Deus, Ele volta para a nossa casa e Ele volta a ser o centro. O legado de uma família não é aquilo que a gente diz, gente. O legado de uma família é aquilo que a gente vive todos os dias. Então, servindo a Deus, Josué ele deixa claros os valores que ele tem para as pessoas. Deixa claro as decisões que ele tomou em Deus para a sua casa, para a sua família. E no fim, toda a família vai ter que dizer a quem está servindo. E a pergunta é: quem é que está governando a tua casa? Nós falamos o mês inteiro sobre família. Se nada mudou, quem é que está governando a tua casa? Se as coisas estão melhorando, quem é que está governando a tua casa? Mas se as coisas estão piorando, quem é que está governando a tua casa? E eu já digo para você, homem, você tem que ser o primeiro. Não porque você é melhor ou maioral, não. Porque o Senhor exige da gente. Se você estivesse aqui no Café dos Homens, você ia ver que quando a Eva comeu o fruto, ela deu para o Adão, e eles estavam em pecado, escondidos, e Deus chega no jardim, e quem é que ele chama primeiro? Quem, homens? Por que ele não chamou a mulher, se foi ela que comeu o fruto primeiro? Porque Deus colocou uma responsabilidade primeiro no homem, que ele deveria ter cuidado talvez da sua mulher, para que não acontecesse isso. O fato é que acontecendo hoje, nós homens não podemos esperar que as nossas mulheres venham pela milésima vez dizer: esse tênis vai ficar jogado aqui? Esta toalha molhada vai ficar em cima da cama? Quantos aqui já ouviram a história que eu contei de quando eu deixava a toalha jogada em cima da cama? Quantos? Pode levantar a mão? Já dá para eu contar de novo. Eu não sei vocês, mas uma toalha molhada atrai a cama, né? Em cima, né? Não sei. Lá na minha vida era assim. As mulheres não concordam, mulheres? Não concordam? Bem. Então, eu ia me trocar, colocava a toalha em cima da cama e daí esquecia. Não era maldade, né, homens? Não é maldade. Eu esquecia a toalha lá. E a minha mulher: essa toalha molhada aqui. Poxa, toda vez esqueço. Aí, toda vez esquecia a toalha molhada em cima da cama. Um dia, eu deitei assim, cansado na cama. Eu senti aquele úmido assim, sabe, no colchão. E foi desagradável. E daí eu pensei comigo mesmo: nossa, minha esposa tem que ficar falando para mim toda hora, para eu tirar a toalha do colchão, assim, né, não esquecer por causa disso daqui. E fica feio e não é o lugar. E eu já sou um marmanjo, tenho que ficar. Ela não é minha mãe? Por que eu não tenho iniciativa? E aí então, eu inventei um método. Porque cada um tem que inventar a sua forma. Se você tem TDAH ou não, eu não sei. Mas tem coisas que a disciplina resolve. Então, eu pensei: como eu vou fazer para deixar aquela toalha lá no banheiro? Como? E aí então o Espírito Santo foi me guiando. Então eu falei: o problema é a toalha vir para o quarto. Então ela não pode vir para o quarto. Como é que eu faço para me vestir no banheiro sem a toalha vir para o quarto? Homens, tem alguma dica? Leva a roupa para o banheiro. Ótimo, ótimo. Então eu levava a roupa para o banheiro, me trocava lá, resolvi o problema. A toalha não vinha mais para o quarto. Mas de vez em quando a gente esquece. E aí quando eu esqueci, eu pensei: e agora? Como que eu vou sair daqui e vou fazer com que essa toalha não volte de novo para o quarto? Aí eu fiquei na minha cabeça pensando: foco. E eu fiquei indo para o meu quarto, que é mais ou menos daqui até a bateria. E eu fiquei dizendo para mim mesmo: toalha no quarto,
Toalha no banheiro, toalha no banheiro, toalha no banheiro, toalha no banheiro. Aí os meus filhos chegavam para falar, enviados do inimigo, para falar alguma coisa para me distrair. Eu, toalha no banheiro, toalha no banheiro. Minha esposa, todo mundo, toalha no cachorro, toalha no banheiro, toalha no banheiro, toalha no banheiro, toalha no banheiro. Me troquei 5 minutos, toalha no banheiro. Estou falando a verdade, hein? Toalha no banheiro, 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 toalha no banheiro. Celebrei. Você acha que eu estou brincando? Eu fiz exatamente isso. Porque o que eu precisava. E aí toda vez que eu ia, esqueci de novo, toalha no banheiro, toalha no banheiro, toalha no banheiro, toalha no banheiro. Gente, hoje, se 10 vezes eu tomar banho, assim, olha, 9 vezes dá certo. Dificilmente, vamos botar mais, de 50, 48 vai para o banheiro, a toalha. E 2, às vezes eu esqueci em algum lugar, sabe? Mas é um hábito. Parece uma coisa ridícula e boba que o pastor está falando aqui, mas é algo que pode trazer problema para a tua casa. É algo que o diabo pode usar para destruir a tua família. E sabe o que eu aprendi? Que famílias fortes servem a Deus juntas. Sabe, a minha esposa me ajuda. Ela é ajudadora. A mulher tem na sua característica ajudadora. Prova disso é que Deus colocou Adão primeiro no jardim e mandou Adão dar o nome nos bichos. Porque você já pensou se ele tivesse colocado a mulher para ajudar o homem a dar nome nos bichos? Misericórdia! Vamos dar o nome desse aqui de galinha. Não, por que galinha? Vamos dar outro nome. Que tal Jurema? Que tal Doroteia e tal? Aí Deus falou, não. Primeiro o homem coloca nome nos bichos e quando a mulher chegar, ela ajuda. Isso é verdade. Qualquer parafuso que eu vou colocar na minha casa, que eu já coloquei 100 vezes, a minha esposa vem lá e fala, por que você não usa aquela outra ferramenta? Eu falei, porque isso é Philips, aquela ali é uma chave de fenda. Alguém tem uma mulher assim em casa? Abençoada, ajudadora? Está no instinto delas. Isso é ajudar um ao outro. Quando a gente se compreende, a gente vê que a família forte serve um ao outro. O marido serve a mulher serve o homem, e assim nós servimos a igreja, e assim nós servimos as famílias, e assim nós servimos uns aos outros. Olha o que a Bíblia diz em Gálatas, no capítulo 5, no versículo 3. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Entre outras coisas que a Bíblia quer nos ensinar com esta passagem, eu destaco servir uns aos outros. Não importa se é o marido, não importa se é a mulher, eu não estou falando aqui apenas para casais, é para todo mundo. Famílias fortes servem a Deus juntas. A pastora estava falando aqui dos nossos filhos. Ai, que bênção, minha filha aqui dirigindo o louvor, meu filho fazendo dízimos e ofertas, a outra filha lá na mídia, tirando as fotos e registrando. Gente, isso não é do nada. Isso é dia a dia arduamente. Nós cansamos lá na nossa igreja em Porto Belo de atender pais que falavam assim, o que eu falo para o meu filho? Porque ele não quer vir no play às 9 horas da manhã, é muito cedo para ele. Eu dizia, você diz para o seu filho que os meus filhos têm que acordar às 7 para estar aqui às 8 para atender o seu filho. E eles são crianças desse tamanho. E a gente levava colchão, e a gente levava bebê conforto, e levava bolachinha Maria, e mamadeira e leite, enquanto nós estávamos servindo ao Senhor. Eles estavam ali, pertinho das nossas asas, servindo ao Senhor. Sabe por que eles servem ao Senhor? Porque eles viram um pai e uma mãe dando uma vida ao Senhor, e eles crescem e falam, eu não vou fazer menos do que isso, porque eu e a minha casa servimos ao Senhor juntos. Isso que é o mais legal. Você serve a Deus junto. Talvez você está aqui sozinho, sozinha, sua família não está aqui com você, mas eu te pergunto, o que você faz por isso? Você ora? Você coloca o teu joelho no chão? Você clama ao Altíssimo? Deus, eu clamo pela minha família. Se você faz, estamos no caminho certo, mas não faça sozinho. Venha aqui num hub, venha num pequeno grupo e fala, eu quero colocar esse meu familiar em oração, e nós vamos orar juntos, e vamos orar juntos. Não é para você caminhar sozinho, é para você caminhar juntos.
Nós estivemos aqui no Café dos Homens, 8 homens. Quantos homens tem aqui nesta igreja? 8 homens estiveram aqui. E foi uma bênção, e tivemos uma palavra maravilhosa. Mas você, homem, aonde você estava? Houve uma palavra de ordem nesse lugar, descida do céu para as nossas vidas, para nós levarmos para outros homens lá fora. Mas onde você estava? Ah, pastor, mas eu estava fazendo isso, ok, se você tem justificativa. A questão, gente, é que às vezes a pessoa não vai uma vez, não vai outra, e ela diz, nós somos o corpo de Cristo, mas não está nem aí para o corpo de Cristo. O café das mulheres também foi maravilhoso, e tinha mais de 20 mulheres, 28 mulheres, e foi uma bênção. E que bênção, eu me alegrei em ver bastante mulher. Mas eu olhei e falei, cadê os homens dessa igreja? Cadê aqueles que Deus chama primeiro ao invés da Eva? Parece confrontador ao teu coração, e tem que ser, porque nós temos que ser confrontados. Sabe quando o leão está deitado, e as leoas vão lá trabalhar e trazer comida para o leão? Não é porque ele é o rei da savana, é para ele fortalecer o seu corpo, porque a hora que aparecer, e vai aparecer um leão querendo devorar você, para dominar a tua casa, esse leão tem que estar forte. As leoas, elas trazem a comida primeiro para o leão, para ele estar forte, para ele se colocar na frente da morte, para defender a sua casa. É por isso que o Senhor te chama, homem, hoje, para se colocar na frente da tua casa. Começa com você. Não espera que alguém vai fazer. Muitas mulheres se levantam hoje como homens, porque os homens têm se perdido nas suas concupiscências, olhando somente para si. E muitas mulheres têm que ser as suas mães. Ah, mas eu não tive. Desculpa. Ah, eu não tive amor, eu não vou dar amor. Desculpa. Se você não tem amor, vai até aquele que é o amor. Beba da fonte da água da vida, que é Jesus Cristo, e você vai ter amor para dar. Sabe, eu conheci Jesus com 7 anos de idade, minha esposa conheceu com 15, 16 anos, compara os 7, 8 anos de idade, em que eu conheci a palavra, e ela não conheceu, o quanto de coisa ruim que ela viveu na vida dela nesses 7, 8 anos, quanto que ela se expôs ao mundo por não ter um homem na casa dela, para poder dar uma direção para o seu lar, para não ter uma mãe, muitas vezes, que pudesse estar ali com ela todo o tempo, para conduzi-la na palavra do Senhor. Quantas coisas, mas eu vou te falar, quando ela recebeu Jesus na adolescência, com 15, 16 anos de idade, 16 anos de idade foi quando eu conheci ela, fazendo os estudos bíblicos, ela disse assim, eu não tive amor, mas eu quero. E ela buscou o amor em Jesus Cristo, e hoje ela é cheia de amor para dar para nossa casa, para nossa família, e para você, e para a sua casa, e para a sua família, porque ela buscou na fonte, que é Jesus Cristo. Para de dar desculpa e dizer eu não tenho, mas Ele tem, e nós precisamos ir até Ele, ou você vai ficar igual um porco, enchendo a pança, sentado numa cadeira. O Senhor quer te encher de energia como um leão para lutar pela tua casa. Amém, homens? E tenho dito. Eu creio que o Espírito Santo quer nos mexer de lugar. E se isso confronta o teu coração, vai para a tua casa e medita. E medita no Senhor. Não sai daqui falando, pastor, hoje estava demais, pastor não sei o quê, pastor, que pastor, meu irmão? O Espírito Santo quer falar comigo e com você. O pastor tem um coração muito bonzinho, passa a mão na cabeça, mas tem coisas que eu olho e eu falo, meu Deus, como, Senhor, ensinar o irmão o que ele deve fazer, ou caminhar, ou a irmã com sabedoria, com amor, com graça, mas tem hora, meu irmão, que o leão de fora vem e vai matar tua casa, e chegou a hora de a gente despertar como igreja. Você acha que família forte não passa por tempestade? Você acha que família forte não passa por dificuldades? Famílias fortes passam como todo mundo, mas por que elas prevalecem? Porque há fundamentos sobre estas vidas que vêm do Senhor. E eu vou te dizer, servir junto não é caminhar sozinho. Você está com dificuldade na tua família? A minha casa está aqui para servir você.
para te visitar, para tomar um café, para conversar, para expor a palavra de Deus, o que você está passando. Estou esperando os convites de café essa semana. Pode não ter nada, só água, meu irmão, não vou na sua casa para comer. Mas convida a gente se você quiser, vamos conversar, vamos caminhar juntos. A gente quer colocar os pequenos grupos na igreja para isso, para caminhar junto, para alguém estar mais perto de você, para alguém saber quando você está passando uma dificuldade mais rápido, para te atender mais rápido. Nós precisamos de homens e mulheres que se levantam nessa igreja e falam: pastor, eu quero abrir a minha casa para receber pessoas, para ajudá-las com o pouco que eu tenho, mas eu quero ajudar. Eu quero caminhar junto. Jesus não fez você no ventre da sua mãe para caminhar sozinho. Ele te colocou dentro de uma família. Já tinha um monte de gente ao redor de você quando você nasceu. Algumas pessoas talvez não deram bola para o teu nascimento, mas o teu nome está lá gravado nas mãos do teu Criador. Ele te conhece, Ele te diz: levanta hoje para ser esta família forte, para dizer: eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Quando uma família serve junto, os filhos aprendem compaixão, o coração se abre para o próximo, o propósito de Deus se torna real. Deixa eu te mostrar uma imagem aqui, sobre uma família comparada com um rio. Sabe, se você deixar a água parada, ela apodrece no sentido de, uma água parada, ela começa a ficar suja, cheia de micróbios, bactérias, organismos. Uma água parada vai te trazer morte, não vai mais ser potável para você tomar, vai ficar sujeira. Mas uma água em movimento, como um rio, uma cachoeira, é uma água que ela se mantém mais limpa. A Bíblia diz para a gente beber das águas que descem do trono de Deus, porque são águas que trazem vida. Existem famílias que estão paradas, e muitas áreas da família estão apodrecendo, porque estão paradas. Talvez as finanças estão uma desgraça. Por quê? Porque a organização, a ordem está parada. Não se faz nada para se organizar. É só gastar, só gastar, só gastar, e chegar no final do mês, tomara que dê certo. Isso é uma família parada. Sabe problemas que tu tem na tua casa e você não faz nada? Gente, para você ter problema em casa é só você não fazer nada. E já começa a confusão, e já começa a discussão, e se você não faz nada, esta vira uma cultura. Igual eu falei sobre o vai brasa, joga sinistro. Não, querido, aqui é Brasil, e aqui é joga bonito. Isso não garante que a gente ganhe tudo. Mas a princípio, há uma identidade em Cristo para minha família e para a tua família. Então não seja essa água parada, seja essa água que se mexe. Agora deixa eu te dar uns exemplos só para você entender aqui, ó. Pode deixar essa imagem ali, ó. Família de água parada, só assiste, só recebe, seja conteúdo do culto, da igreja, ou ajuda, só recebe ajuda, não ajuda em nada, só que não entrega nada. Família que está fluindo no Espírito Santo, compartilha o que aprende, serve pessoas, abençoa outros. Se você recebe uma palavra aqui que abençoa a tua vida, você não guarda só para você. Você pega o link no YouTube, Verdade Igreja Tijucas, e você compartilha a palavra que está lá há 5 anos, tudo gravado para você assistir. Nós temos o Spotify da igreja, onde você pode ouvir no seu carro, onde você estiver, a palavra do culto. Você compartilha aquilo que é bom. Você vem num café, onde você vai receber uma palavra, você pelo menos estende o convite para as pessoas, insiste, convida elas para estar aqui. Isso é uma vida fluindo. Outra família parada, casa cheia de críticas, murmuração e palavras negativas. Mas na família fluindo são palavras que encorajam, palavras que restauram, palavras que fortalecem. Não é uma família perfeita, é uma família que tem direção. Família parada, Deus só aparece no culto ou em momentos difíceis. Só tem Deus na vida dela quando ela vem no culto, ela sente que Deus está com ela, ou quando tem algum problema dela, corre e pede ajuda para Deus, ela sente que Deus está ali com ela. Mas na família fluindo, não é assim. Família que flui, Deus presente no dia a dia da família. Seja no momento da oração, antes de comer,
Oração antes de dormir, oração antes de trabalhar, oração até antes de vir para o culto. Deixa fluir. Famílias que não foram feitas para reter, foram feitas para fluir. Sabe quando Jesus fez os pães e os peixes se multiplicarem nas mãos dos seus discípulos, Ele não fez aquilo ali ficar estagnado, parado, senão só tinha 5 pães e 2 peixes. Ele fez na mão deles fluir o Espírito Santo de Deus através da fé nele, multiplicar aquilo que tinha. Talvez você olhe para tua mão e fala: eu tenho tão pouco. Coloca nas mãos do Senhor e você vai ver a bênção da multiplicação. Consagra a Ele a tua casa, a tua família, e você vai ver se ela não vai se tornar forte, se ela não vai se fortalecer quando você trabalha junto, trabalha em equipe e se esforça. Como eu digo, está sozinho aqui na igreja, irmãos, nós somos a tua família. Nós estamos aqui para te receber, vem falar conosco, vamos caminhar junto. Sabe, daqui a pouco toda a tua família está aqui dentro, e nós vamos glorificar a Deus, e você vai saber o quanto de joelho você botou no chão, para que eles estivessem aqui. Mas não fica parado, porque parado é podridão, é morte. O Senhor te fez para ser uma família que flui. Quando a família serve, ela ama, ela se move, ela se torna um rio que leva a vida por onde ela passa. Há uma frase bonitinha de John Stott, onde ele diz: uma fé que não serve aos outros não compreendeu o coração de Cristo. Se a tua fé não serve os outros, você ainda não entendeu o coração de Jesus. Segundo ponto que eu quero falar com você é que famílias fortes inspiram outras famílias. Falamos muito sobre Mateus 5,16, onde a Bíblia diz: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. A passagem bíblica diz: a luz que Ele colocou em você é para brilhar diante dos homens, para que eles vejam. Então não é você se esconder porque eu sou humilde, eu sou muito humilde, eu não quero aparecer. Pelo contrário, o Senhor te deu dons e talentos e eles têm que aparecer. E quando as pessoas olharem para você, eles vão glorificar o nome do Senhor que está nos céus. Você é o sal da terra, é a luz do mundo, assim disse nosso Senhor Jesus Cristo. É para fazer diferença, não é para passar desapercebido, não. A maneira como uma família vive influencia outras. Quantos de vocês que estão aqui seguem outras famílias na internet? E ficam muitas vezes só seguindo lá nos canais do YouTube. Eu acho muito legal, a mulher só fica mostrando lá, ela como que ela separa a comida, como ela cuida do marido, como ela cuida da casa. O homem também mostra como que ele cuida ali da fazenda, como ele faz as coisas, e é legal. E você fica preso nos vídeos vendo a família do outro, sabe? Então a maneira como uma família vive influencia outras. Às vezes a gente pensa que evangelismo é só sair nas ruas com placas, mas o evangelismo começa na mesa da tua casa, sabe? Você sendo modelo para a tua família. Depois você chama as pessoas para tomar café na sua casa, e eles veem Jesus no teu lar. As famílias não são perfeitas, mas nós não estamos buscando perfeição, nós estamos buscando direcionamento de Deus. E a perfeição e ser como Cristo, nós estamos correndo atrás. Deixa eu te mostrar uma outra ilustração sobre um farol. O farol, eu sou apaixonado por faróis. Eu me encanto como uma criança, tanto quando eu vejo um farol, como quando eu vejo um avião. Eu paro igual criança, eu fico admirando, meu Deus, como aquilo está voando, é impressionante. E o farol eu vejo a mesma coisa. Eu cresci indo no farol de Santa Marta, em Laguna, aqui perto. Minha infância, meu avô morava lá. Então minha infância, as viradas do ano, era tudo lá, final do ano, foguete, e o farol de noite passava. E eu ficava horas, só olhando ele passando, e vendo ele alcançava. Até hoje eu olho o farol e toca meu coração. Porque o farol, gente, ele simplesmente brilha. O farol não faz barulho. O farol não faz, ei, tem uma pedra aí. O farol está aqui brilhando. Ele está aqui para iluminar as nossas vidas. Por brilhar, ele guia navios perdidos. Quantas vezes você está perdido e o farol não para de brilhar? A luz de Jesus está em todo lugar.
Talvez você não vê, mas não é por isso que não tem barulho, que Ele não está ali brilhando. Mas quando você levanta a tua cabeça e clama a Ele, você começa a enxergar mais, porque você fica mais perto dEle. Famílias cristãs são como faróis. Quando outras famílias veem você brilhando o amor de Deus, quando outras famílias veem você perdoando, respeitando, tendo fé, elas percebem que existe algo diferente em você. Iluminam e guiam outras famílias. A tua família forte ilumina outras famílias, inspira em alguma coisa em outras famílias. Porque se talvez você olha e fala assim: não, pastor, então vamos orar pela tua casa, vamos caminhar juntos, vamos clamar ao Senhor que nos dá a luz. Sabe, talvez você convide os seus vizinhos para um jantar, ou brincar na rua, alguma coisa, um cafezinho. Talvez você acolha amigos dos filhos, porque eles não têm com quem deixar as crianças por um tempo, e você dá uma força. Talvez você compartilha testemunhos com outras pessoas. Isso é brilhar a luz de Jesus na vida deles. Talvez você convida as pessoas para as oportunidades que nós criamos aqui na igreja. Gente, vocês acham que nós fazemos a programação da igreja para que venham mais e mais pessoas? Nós queremos que mais e mais pessoas venham para cá, porque a gente quer falar sobre isso daqui. A gente quer mostrar para elas a palavra de Deus. Eu não quero me mostrar aqui, eu não sou tão lindo e nem tão formoso como a minha esposa e a minha mãe dizem que eu sou. Não é pelo meu maravilhosamente maneira de falar que as pessoas estão aqui, e nem quero que sejam. Se você estiver aqui porque o jeito que eu falo te atrai, é perigo. O nosso objetivo é que você esteja aqui pela verdade que liberta. E pode subir aqui um analfabeto, e ele vai falar da palavra do Senhor, e a palavra do Senhor vai tocar o teu coração. Talvez você olha para você e acha que você é um analfabeto espiritual, que não sabe das coisas, mas o pouco que você sabe, compartilha com aqueles que estão na escuridão, porque vai ser luz para eles. Nós nos esforçamos aqui como igreja. Você viu a agenda para ter momentos para a família toda. Para quê? Para iluminar a vida das pessoas. Mas você precisa ser essa luz lá fora. Você precisa ser essa luz lá fora. E o nosso último ponto: famílias fortes deixam um legado de fé. Salmo 145:4 diz: uma geração contará a outra a grandiosidade dos teus feitos. Eles anunciarão os teus atos poderosamente. Olha o poder disso, uma geração contando a outra. Estava falando de futebol aqui no começo do culto. Há 24 anos o Brasil não ganha uma Copa do Mundo. A última foi em 2002. Quantos aqui, a maioria estão tudo lá na escolinha, não viram o Brasil ser campeão em 2002? Talvez você aqui é um jovem ainda, menos de 24 anos aí, você não viu o Brasil ser campeão, e tudo bem. Ah, pastor, eu nem ligo para isso. Tudo bem, não tem problema, você não precisa gostar de futebol. Quantos nem viram? Só que uma geração contou a outra, que contou a outra, que contou a outra. E hoje, às vezes, uma criança chega e fala: esse Brasil não presta, eu quero torcer para o Messi, para o Cristiano Ronaldo e para os outros países. Aí os pais chegam e falam: respeito, nossa nação tem história, olha tudo que nós vivemos, isso e aquilo. Sabe aquilo que você fica gritando? É tetra, você nem sabe de onde veio. Se foi um título que o Brasil ganhou, foi o quarto, o Brasil já tem 5. E uma geração vai contando a outra. E aí você vê crianças que gostam de músicas antigas. Uma criança que gosta de música antiga, ela não foi no YouTube e ficou pesquisando música antiga. Ela tem pais que passaram algo para ela, que trouxeram uma cultura para ela. E aí ela começa a ouvir. Pode ver, uma criança jovem ou algum jovem que gosta de música muito antiga, alguém na vida dela contou para ela. E uma geração vai contando para outra. Famílias fortes deixam então um legado de fé, porque contam umas às outras. Talvez você passou coisas terríveis na tua vida, e você vai ter que contar para a próxima geração. Talvez não é teus filhos, mas talvez é os teus amigos, amigas, as pessoas que Deus colocar na tua vida. Tem gente que acha que legado é só para filho. E se eu não tenho filho, filha, pastor, Deus sempre coloca alguém para você cuidar, como se fosse um filho. Sempre.
E você vai compartilhar como se fosse um filho, como se fosse um pai, como se fosse uma mãe. Você compartilha a palavra de Deus. E uma geração vai contando a outra dos feitos do Senhor. Sempre digo uma frase muito forte, que é uma estatística, de que os pais andaram com Deus, os filhos ouviram falar de Deus, e os netos vivem longe de Deus. Isso mostra uma falha, que não foi contada para a próxima geração, de um Deus que lá no Egito nos libertou da escravidão, por isso que nós estamos aqui. Famílias fortes pensam além do presente, elas pensam na próxima geração. A fé que você vive hoje pode alcançar filhos carnais ou espirituais, pode ir muito longe. Sabe, a palavra do Senhor chegou na vida dos meus avós, que passaram para os meus pais, um pouquinho só, mas foi a fagulha suficiente para que os meus pais buscassem mais da presença de Deus. E eles passaram para mim e para os meus 4 irmãos. Eu e a minha esposa passamos para os meus filhos. Os meus filhos, até que não passe para os filhos deles, estão fazendo um monte de filhos espirituais. Aonde eles vão, eles estão falando de Jesus. E eles não são perfeitos. E a gente conversa todo dia, e discute todo dia, e somos podados todo dia. Falar em poda, lembra daquela planta que eu falei para vocês que eu estava todo lanhado, porque podei? Pois, não deu um mês, já estou aí tudo de novo, mãe. Já estou tudo furado, cortado, que eu tive que ir lá podar. E aí sabe o que eu disse para minha esposa? Olha o que acontece quando a gente não poda, quando está crescendo. Tive que serrar galhos muito fortes, porque era uma trepadeirinha de nada. Mas é assim a nossa vida. Agora, próxima vez que eu plantar qualquer coisa, eu vou falar para a próxima geração. Ei, e já falei, meu irmão foi lá em casa, eu falei, já passei para a próxima geração essa informação. Ô meu irmão, se tu quiser botar essa trepa na tua casa é o seguinte, já vai moldando ela desde o começo, já vai botando os galhos, já vai amarrando, já vai fazendo, para ela crescer aonde você quiser. Já contei para a próxima geração, que com certeza vai sofrer menos do que eu sofri. Quantas coisas você tem para compartilhar para a próxima geração, para eles não sofrerem o que você sofreu? Gente, o diabo vai dizer assim, olha, esse teu exemplo aí não dá para você dizer, olha que desgraça que era você no passado. Você vai dizer, Satanás, mas é isso que eu tenho a dizer, para as pessoas não viverem a desgraça que eu vivi. Satanás tenta fazer com que o teu testemunho não funcione para a vida do outro. Por quê? Porque ele quer enganar o outro, e ele quer enganar você. Ele quer que você fique, escondidinho, se achando o mais pobrezinho da tua família. Mas o Senhor disse, assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai que está no céu. Não se trata de eu e você, se trata do Pai que está no céu. Deixa eu te mostrar uma última imagem aqui de uma árvore. Sabe, às vezes você pensa assim, vou plantar essa árvore e ela só vai estar desse tipo aí daqui uns 100 anos. Talvez você não vai ver a sombra dela. Talvez os filhos verão, talvez só os netos verão, talvez alguém vai ver. Existem árvores plantadas na cidade onde multidões sentam embaixo delas para se refrescar, para pescar, para tomar um lanchinho, fazer um piquenique, porque ela foi plantada há muitos anos atrás. Isso é uma geração contando para outra. Isso é uma geração abençoando outra. Para nós encerrarmos, deixa eu te falar de famílias que deixaram legados bons. Abraão, que deixou para Isaac, que deixou para Jacó. Na história de Abraão nós aprendemos fé e obediência a Deus. Lá em Gênesis a Bíblia diz, eu o escolhi para que ordene aos seus filhos que se mantenham no caminho do Senhor. O legado de Abraão, de obedecer ao chamado de Deus, chega a Isaac, de continuar a aliança que Deus fez com Abraão, que chega até Jacó, que gerou as 12 tribos de Israel. A lição que nós aprendemos com a vida de Abraão é andar com Deus, gera um bom legado por gerações. Quero te falar de Timóteo, que Paulo escreve uma carta para ele em 2 Timóteo 1,5 dizendo, recordo-me da sua fé, Timóteo, não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Paulo está elogiando a fé que Timóteo tem,
porque uma vovozinha contou para a próxima geração, a sua filha, que contou para o seu filho. E quando chega em Paulo, ele diz assim: nossa, essa tua fé não é fingida, veio da onde? Lá de trás. Talvez você não teve alguém lá de trás para falar algo para você, mas agora você pode fazer diferente. Chegou a hora de você fazer melhor. Chegou a hora de se posicionar e dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Outro cara que eu quero falar para você é o Cornélio. Cornélio está lá em Atos no capítulo 10. Cornélio, ele era ímpio, eles chamavam de gentil na Bíblia. Pedro não foi dado a falar com os gentios, ele foi dado a falar com as pessoas, os judeus, o povo que era mais sabido da palavra, das leis. Mas Deus fala: Pedro, vai lá, fala. A Bíblia diz, em Atos 10, 2, ele e toda a sua família eram tementes a Deus. Cornélio era um ímpio, uma pessoa do mundo, mas era temente a Deus. Deus fala com ele para mandar chamar Pedro. Deus fala com Pedro, que era para ele ir até a Cornélio. Então Pedro vai até lá com os discípulos, e quando eles chegam lá e falam para eles, o Espírito Santo de Deus se mostra. E Pedro e os discípulos olham e falam: como é que pode, ímpios? E o Espírito Santo está se manifestando neles. Porque o que havia na vida de Cornélio? Temor a Deus. E porque Cornélio teve temor a Deus, a sua família recebeu Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador. Talvez você é só um na tua casa, mas se você for temente a Deus, a sua família pode ser transformada. E nós vemos aqui então esse legado de Cornélio: temor a Deus e salvação para sua casa. E agora, a família dos que deixaram legados ruins. Havia um grande profeta chamado Eli. Eli, ele foi o cara que ensinou o profetinha Samuel, que ungiu o rei Davi a ser um profeta, um sacerdote. O sacerdote Eli, ele era sacerdote, juiz de Israel e pai. A Bíblia diz em 1 Samuel 2,12, os filhos de Eli eram ímpios, não se importavam com o Senhor. Tinha problema de falta de disciplina na casa do Eli, falta de autoridade espiritual, os seus filhos eram corruptos. Os filhos de Eli também eram sacerdotes, eles serviam o povo, eles zombavam do templo, das pessoas, de tudo que havia lá. E Eli fez vista grossa, pois esses filhos de Eli morreram antes de Eli. E quando Eli soube da notícia que os seus filhos morreram por causa de tudo isso que eles faziam, ele caiu de costas e também morreu. E ele era sacerdote de Deus. Omissão dos pais destrói o legado. Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas ele não soube passar para a próxima geração dos seus filhos um legado. E assim, se você conhecer a história, um após outro dos filhos acabaram fazendo coisas erradas. E Salomão era o cara mais sábio da terra, e ainda assim coisas erradas aconteceram na vida dele. Pecados, conflitos não tratados geram desordem na família. Por último, o Caim lá de Caim e Abel. Caim, ele cometeu o pecado da ofensa, ele ficou ofendido com Deus. Então a inveja, o orgulho, a violência tomaram conta do seu coração. Ele matou o seu irmão Abel. Pecados de corações não tratados destroem relacionamentos, destroem legados. O legado da tua família não começa nos teus filhos, não começa na tua igreja, não começa no teu pastor. O legado começa em você. Você pode dizer: o legado começa em mim? Toda família deixa um legado, intencionalmente ou não. As famílias fortes andam com Deus, ensinam valores, vivem o que pregam. As famílias fracas ignoram o pecado, não exercem liderança espiritual e vivem perdidas, sem direção. Famílias fortes têm fundamentos, edificam com palavras, perdoam, vivem em ordem e servem ao Senhor Jesus. Quero convidar você a se colocar de pé. Essa série não foi sobre melhorar a sua vida, foi sobre construir um legado dos céus. Que Deus, Ele quer levantar famílias fortes que fortificam outras famílias. Um dia contarão a história da tua casa. E o que eles dirão?
Naquela casa aprendemos a amar. Naquela casa aprendemos a perdoar. Naquela casa aprendemos a servir a Deus. Naquela casa aprendemos a passar por tempestades e permanecer fiéis a Ele. Naquela casa andamos num carro que entrava água dentro, mas louvamos ao Senhor nas pequenas coisas. Ou talvez dirão naquela casa, nós servimos a Deus com todo o nosso fôlego, com todo o nosso ser, mesmo carregando 3 criancinhas para lá e para cá. Servimos ao Senhor. Naquela casa nós choramos juntos, nós sorrimos juntos, nós lutamos juntos, nós enfrentamos as maiores tempestades juntos. O que vão dizer da tua casa? A história da tua família está sendo escrita. E hoje Deus está dando a você uma caneta nova para você escrever um novo capítulo. Quero convidar você a fazer uma oração comigo, que nós chamamos de declaração. Nós vamos declarar palavras sobre a nossa família. Eu quero que você repita após mim, se assim você desejar. Diga: Senhor Deus, hoje nos posicionamos diante de Ti e declaramos: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Tomamos uma decisão hoje. O Senhor será o centro do nosso lar, das nossas escolhas e do nosso futuro. Renunciamos tudo aquilo que não vem de Ti e entregamos completamente a nossa casa ao Teu governo. Declaramos que nossa família não será parada, mas um rio que flui vida, flui amor, flui serviço por onde passa. Que dentro do nosso lar haja cura, perdão, verdade e paz. E que o legado que deixaremos seja uma história marcada pela Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Antes de nós orarmos para encerrar, eu quero te deixar alguns desafios aqui na tela. E o primeiro é convidar uma família para um café ou comunhão em sua casa. Convide essa semana, na próxima, se organize. Mas convide alguém para você estar junto e brilhe a luz de Jesus através da tua vida. Sirva essa pessoa, sirva essa família. Segundo é orar juntos pela salvação de outras famílias. Esta semana enfatize mais quando você estiver orando, sabe, nem que seja na hora do almoço. Senhor, cuida das famílias que não têm essa comida que nós temos, mas ore por outras famílias. E terceiro, traga alguém para o próximo culto de domingo. Um culto especial de Páscoa, onde nós falaremos sobre Jesus e a sua salvação. Amém?